No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço dos metais que estão fazendo história aí no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Na verdade, já faz algumas semanas, alguns meses aí que os metais vêm fazendo história com uma fortíssima valorização, né? Então temos a prata com uma valorização brutal aí nas últimas semanas. Olha só, isso aqui parece ser até uma criptomoeda, né? A valorização da prata é realmente brutal. E aqui embaixo a gente tem outras, inclusive a platina, paládio, alumínio e outras, né? Mas aqui a gente vai falar também sobre o ouro, que está em 4.300 dólares. Então a máxima histórica aí é uma valorização bastante expressiva, 63% de valorização em dólar no anual para o ouro, e para a prata, 81% de valorização em dólar no anual para a prata. Então é uma valorização realmente expressiva, um momento muito interessante que a gente está vendo sobre os metais. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão com cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras, então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com link e todas as informações. Então, a pauta principal do vídeo de hoje são os metais, e para entender um pouco o que está acontecendo, precisamos falar um pouco sobre as moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias já perderam boa parte do seu poder de compra desde a criação. Para quem não sabe o que é uma moeda fiduciária, é aquela moeda estatal que não tem lastro em nada e é emitido aí com cada vez maior intensidade por políticos e burocratas. Então, o dólar americano já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e o real também já perdeu boa parte do seu poder de compra aí desde a sua criação. Claro que desde 1913 o Brasil já teve inúmeras moedas aí, então o problema monetário no Brasil é ainda mais grave do que nos Estados Unidos, mas esse é um problema que acontece em vários países do mundo. A dívida está crescendo, nos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares, porque basicamente os incentivos por trás de uma moeda que é controlada por políticos e burocratas é basicamente a expansão monetária, a expansão da base monetária. Então políticos e burocratas, conforme vão aumentando a quantidade de moedas na economia, se beneficiam dessa impressão monetária, impressão de dinheiro, expansão da base monetária, se beneficiam via o que a gente chama de efeito Cantillon, e a gente acaba pagando a conta principalmente via inflação, mas existem vários problemas como a dívida crescente e também a questão dos impostos, certo? Só para vocês terem uma ideia, então vou fechar essa propaganda aqui. No Brasil já pagamos mais de 3,1 trilhões de reais em impostos. Estamos em outubro, o ano nem acabou, então é uma situação realmente trágica aí o que acontece com as moedas fiduciárias. A gente pode dizer desde pelo menos 1971, final do acordo de Bretton Woods, né, da paridade dólar com ouro, mas a gente pode voltar ainda mais para trás, porque realmente o problema não acontece de hoje, certo? É um problema que vem acontecendo há bastante tempo. Bom, então em função disso, a gente tem vários ativos próximos da máxima histórica. Bitcoin, prata e ouro. Lembrando, não necessariamente a gente vai postar o vídeo hoje, certo? Aqui no canal, mas nos próximos dias aí. E a ideia é basicamente a mesma, porque a gente está em um momento de alta aí nos metais, é o que está acontecendo agora. Bom, então o que eu fiz? Eu perguntei para o ChatGPT aqui por que o ouro e a prata estão se valorizando tanto e quais são os cenários de preço desses ativos até 2026. O disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então você não deveria basear suas decisões de investimento simplesmente em um vídeo aí de 10 minutos no YouTube. A ideia aqui é trazer alguns cenários, trazer alguns fundamentos econômicos para que você possa entender melhor o mercado financeiro, e no vídeo de hoje estamos falando mais especificamente sobre ouro e prata principalmente. Então vamos entender aqui, falar um pouco aqui sobre os pontos que o ChatGPT trouxe para ver se eles estão fazendo sentido ou não. Por que o ouro e prata estão subindo tanto? Então, primeiro ponto, busca por refúgio e aversão a risco. Então, em momentos de incerteza geopolítica, ceticismo sobre crescimento, recessões iminentes, investidores migram para ativos seguros, né? Então, isso aconteceu recentemente, impulsionado por tensões dos Estados Unidos e China, expectativa de corte de juros e fluxos para ETFs de ouro, né? Então, faz sentido. Eu poderia dizer que eu concordo com isso.
Desconfiança nas moedas fiduciárias e inflação foi o que a gente acabou de falar, então, quando eu mostrei aqueles gráficos para vocês da queda de poder de compra das moedas fiduciárias ao longo do tempo. Então, quando expectativas de inflação e risco de perda de valor das moedas fiduciárias aumentam, ouro e também prata ganham apelo como reserva de valor. Investidores estão mais atentos à inflação e ouro tem sido historicamente uma proteção contra a desvalorização monetária. Correto. Política monetária e juros reais, aqui então, terceiro ponto. Juros reais baixos ou negativos favorecem ativos que não pagam rendimento. O ouro brilha nessas condições. Se os cortes de juros nos Estados Unidos forem esperados, né, isso pode empurrar ainda mais o capital para metais. De fato, isso está acontecendo, que é na taxa de juros, ouro e outros ativos que não pagam aí dividendos, taxas de juros, acabam sendo mais atrativos. Então, mesmo com juros ainda elevados em 2025, o mercado já precifica cortes e o ouro já subiu mesmo em ambientes de taxas ainda relativamente altas, né? Pelo menos para padrões americanos ali próximo de 4%, porque no Brasil estamos com 15% de taxa de juros, então uma taxa nominalmente muito mais alta. Demanda institucional e bancos centrais, então bancos centrais continuam comprando ouro para reservas, grandes players institucionais aumentam a exposição a metais preciosos como parte de diversificação. Então, a HSBC revisou projeções de ouro para cima, justificando forte demanda de reservas centrais. De fato, bancos centrais estão procurando ouro. Isso é verdade também. Lembrando que a gente tem aí uma certa procura por ouro dentro dos maiores 10 principais players detentores de Bitcoin, está Estados Unidos e China, então a gente pode ter uma corrida para o ouro digital em breve também, né? É importante mencionar para ficarmos atentos. Oferta e restrições produtivas, então produção de mineração enfrenta custos maiores, energia, mão de obra e por aí vai, e a expansão da oferta é limitada no curto prazo. Para a prata, parte relevante da demanda industrial, o que adiciona pressão quando a economia global reage. Então aqui modelos de oferta limitada e custos crescentes favorecem preços elevados. Interessante. Efeito spillover do ouro e prata. Quando o ouro sobe muito, muitos investidores buscam valor mais barato, né, entre aspas, e migram parte para a alocação em prata, impulsionando também este metal. E aqui é interessante porque a gente vê esse movimento com as shitcoins, né? Geralmente quando o Bitcoin se valoriza muito, os investidores acabam migrando para as shitcoins também. Essa valorização acaba escoando um pouco para as shitcoins. Lembrando que agora a gente tem cada vez mais shitcoins, né? Então, dividindo esse valor que está escoando, a valorização para cada shitcoin individualmente pode não ser tão relevante. Aqui, terceiro ponto, não, terceiro nada, né? O último ponto aqui, tensão nos mercados de contratos, né? Então, para a prata existe pressão no mercado físico e mercados futuros, como estocagem limitada, custos de empréstimo e por aí vai, né? Que forçam ajustes. Bom, beleza, então interessante. Aqui alguns cenários para ouro e prata, começando pelo ouro. Então, cenário base aí de 4.200 a 5.000 dólares até 2016. Alta mais ambiciosa entre 5.000 e 6.000 dólares. Lembrando que estamos aqui, vamos ver, prata 52 dólares, ouro 4.300 dólares, né? Voltando aqui então, alta mais ambiciosa, menos provável, 20% aqui segundo o ChatGPT, entre 5.000 e 6.000 dólares. Correção ou estagnação entre 3.000 e 4.200. E queda acentuada abaixo de 3.000 dólares, uma chance mais baixa aí de em torno de 10%, e aqui considerando um choque macro severo de deflação e recessão global, saída de capital do setor de metais. Lembrando que isso não é impossível, porque a gente tem uma bomba atômica da dívida, né? Que é bastante preocupante. Bom, sobre prata, então, cenário moderado realista entre 45 e 60 dólares, lembrando, 52 dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, alta significativa entre 60 e 80 mais dólares aí, 20%, não é impossível, mas é um cenário aí talvez não tão provável quanto moderado. Então, fala sobre quebra firme de resistência, escassez física mais intensa e demanda industrial forte. Correção, consolidação em 30 e 45 e queda severa abaixo de 30, então com menos chance, 15% o ChatGPT colocou aqui, com choque macro forte, repressão especulativa ou retração industrial acentuada. Destaques aqui então, a HSBC revisou previsões da prata para 2026, né, mantendo expectativa moderada, mas reconhecendo o spillover do ouro, ou seja, a valorização sutil de ouro e prata, né? Enfim, aqui alguns outros modelos e projeções.
Bom, aqui sobre resumo de probabilidades aqui para 2026, ouro então, a faixa mais esperada de preço entre 4.200 e 5.000 dólares, com chance de alta forte, né, de 65%, incluir o cenário base mais alta, e uma chance de correção de apenas 35% aqui, segundo essa projeção de cenários do próprio ChatGPT aqui. Sobre a prata, então, cenário mais provável entre 45 e 60 dólares, então 60% cenário moderado de alta, aqui o cenário moderado mais alto aqui para a prata e apenas 40%, apenas não, né, porque é quase 50%, né, mas 40% de chance de correção. Então acho que faz muito sentido, o pessoal está vendo que as moedas fiduciárias são um grande problema, estão procurando alternativas, né, muitos investidores encontram essa alternativa no Bitcoin, outros encontram no ouro e na prata, né, ativos escassos, escassez física, escassez digital, diferente das moedas fiduciárias que não são nada escassas, bem pelo contrário, cada vez mais abundantes. Então eu quero saber nos comentários a opinião de vocês sobre o preço de ambos ativos, né, ouro e prata, que são muito próximos da máxima histórica. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal, o que com certeza ajuda muito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.